O Senhor é bom, todo tempo Ele é bom. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. O Senhor ministrou muito meu coração. E é sobre Jesus e Zaqueu. A história de Zaqueu é uma história conhecida, né? Existe até música. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês nessa manhã em relação à vida de Zaqueu, né? Só gostaria de orar aqui. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença nesse lugar que é palpável. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que o Senhor possa me usar, Pai, para revelar as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pessoal, e Zaqueu, esse encontro que Jesus teve com ele, foi na cidade de Jericó, né? Jericó, ela tem até umas curiosidades sobre essa cidade. Ela é a cidade mais antiga existente do mundo. E também é a cidade, ela tem mais de 11 mil anos, né? Ela foi fundada 9.000 a.C. E ela também é a cidade mais baixa do planeta, está a 270 metros abaixo do nível do mar, né? E acaba que Jesus ele teve um encontro com Zaqueu aqui. E esse encontro que Jesus teve foi em Lucas 19, a gente vai ler esse texto. Mas eu gostaria de ler um pouquinho antes, que é em Lucas 18, que para a gente ter um contexto aqui desse encontro entre Jesus e Zaqueu. Em Lucas 18:10 fala assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Tremenda essa parábola que Jesus contou. E aqui fala desse fariseu, que era uma pessoa ali que cumpria todos os requisitos da lei de Moisés, e falava desse publicano. E quem que era o publicano aqui nesse contexto? O publicano, ele era uma pessoa que era judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Nessa época aqui que Jesus estava em Israel, ela era comandada pelo Império Romano. Então o Império Romano dominou vários povos. E após ele dominar, para bancar a expansão do Império Romano, ele cobrava impostos, né? E o que o Império Romano fazia? Ele chamava pessoas que eram judeus para trabalhar a serviço deles, né? O Império Romano, nessa época aqui, ele criou, como se ele desse uma licença de cobrar impostos. Ele deu uma licença aqui em Cesareia, Cafarnaum e Jericó. É como se fosse uma franquia. Falou assim: estou te dando uma licença, como se fosse um cartório. Você recebeu um direito aqui de ter o seu cartório e cobrar aqui na região. E quem trabalhava era um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos, vamos dizer assim. Então o pessoal de Israel olhava o publicano assim, com um cara assim, traíra. Assim, esse cara, ele é judeu, ele é do nosso povo, ele está cobrando imposto da gente, e além disso, qual que era o trato do Império Romano? Era assim, o imposto aqui é 10. O que você cobrar mais é seu. Então o publicano, além dele cobrar um imposto do Império Romano, ele ainda colocava um adicional ali dele, né? Uma tarifa adicional dele. Então o publicano, ele era um cara assim que ele era muito odiado pelo povo, né? Esse era um perfil de pessoa que tinha poucos amigos e com certeza ganhava muito dinheiro, né?
porque eram impostos ali sobre circulação, era como se fosse um pedágio. Tá indo de uma cidade para outra, pagava esse imposto ali para o publicano. E eram vários impostos nesse sentido. Essas cidades aqui, elas estavam numa rota estratégica comercial. Então esse era o contexto aqui. E é muito interessante que nessa parábola aqui de Jesus, ele compara o publicano com esse fariseu, né? E o cerne aqui dessa parábola é esse finalzinho: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Né? Então Jesus contou essa parábola, ele continuou, ele já estava próximo ali da cidade de Jericó. E aí teve um episódio que ele encontrou o cego Bartimeu. Em Lucas 18:35, em Marcos 10:46 também tem a referência desse texto. E fala assim, Lucas 10:45, se você puder passar aí por gentileza. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, o homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que um homem lhe fosse trazido. Quando chegou perto, Jesus lhe perguntou, o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Olha que tremendo. Então Jesus estava na porta da cidade, teve encontro aqui com esse cego Bartimeu. E sabe o que é incrível de Jesus, gente? Que Jesus ele toca em todas as classes sociais com muita intensidade. Esse cara aqui, ele era um mendigo. Zaqueu, ele era um cara muito rico. E nem a riqueza de Zaqueu, nem a pobreza desse cara aqui surpreendiam Jesus, né? É como se isso nem fizesse diferença para Jesus. E é muito interessante que Jesus ele se aproximou dessa cidade, trazendo esse milagre, ouvindo a restauração desse homem, ouvindo ali o clamor dele. Jesus ele parou para dar atenção àquele cara. E é muito interessante a atenção que Jesus deu. Quem pede esmola, gente, ele não tem nem como escolher, né? Ele é só o que recebe. Quando ele chegou diante da face de Jesus, Jesus me perguntou, o que você quer que eu te faça? O que você realmente quer? É impressionante o respeito que Jesus tratou esse homem, né? É impressionante como Jesus deu essa atenção a ele. E aí então, depois desse acontecimento, teve um encontro aqui de Jesus com Zaqueu, que é o que nós vamos falar hoje aqui. Em Lucas 19:1, vou ler também esse texto, fala assim, Jesus entrou em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Que encontro tremendo entre Jesus e Zaqueu. E a gente pode ver algumas características aqui de Zaqueu. Zaqueu, o nome Zaqueu significa puro, né? Zaqueu ele também era um judeu. E se o publicano ele já era odiado pelo povo de Israel, imagina o chefe dos publicanos, né? Esse cara aqui, ele tinha assim,
ele não era bem visto mesmo na sociedade da época aqui, não. Ele era um cara rico, fala na Bíblia, e fala também que ele era de baixa estatura, né? Ele era mais pequenininho, né? E é muito interessante que o que Zaqueu estava buscando? É uma pergunta intrigante, né? Será que Zaqueu ele era simplesmente um cara curioso? O que ele estava buscando? Por que ele subiu na árvore? E fazendo algumas reflexões, eu vejo que Zaqueu, gente, a gente vê nesse contexto aqui que algumas pessoas, ele com certeza agiu de uma maneira errada, mas ao mesmo tempo eu não acho que tudo ele enriqueceu fazendo coisa errada, porque senão se ele falou, eu vou dar 4 vezes mais, ele não ia ter nem dinheiro para dar tudo que ele roubou, né? Mas o que realmente ele buscava? E eu vejo que Zaqueu, assim, apesar dele ter muitos recursos, com certeza ele sentiu vazio, né? Ele sentia algo que faltava, ele sentia essa falta de paz. Com certeza Zaqueu, talvez ele sentia até um pouco de remorso do passado, né? Eu vejo que Zaqueu, pelas atitudes dele, a gente pode ver que ele já estava num nível assim, não era um incômodo levinho, não era assim, hoje eu não consegui dormir direito. Eu acredito que Zaqueu já estava num nível extremo, sabe? Um nível de, não, eu preciso tomar vários remédios para dormir, não dá. Eu tenho muitos problemas de relacionamento. Ele chegou naquele nível assim que, sabe quando você fala assim, não dá mais para continuar? Eu acredito que ele chegou nesse ponto, por causa das atitudes que ele teve, né? E Zaqueu, quando as posses dele dava acesso a ele a muitas coisas, mas não dava acesso a essa paz. Não dava acesso a essa consciência pura, essa consciência redimida. E quando ele descobriu que Jesus estava entrando na cidade, já teve a notícia do cego Bartimeu, imagina a cidade, um alvoroço. E Zaqueu, ele já calculou onde Jesus ia passar. Eu acredito que Zaqueu, ele era um homem de negócios. É como se ele falasse, o cavalo está passando arriado, não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. E ele se preparou, ele subiu na árvore ali. E eu sinceramente eu não creio que ele era simplesmente um curioso dele falar assim, deixa eu ver o que Jesus está vestindo. Deixa eu ver. Mas eu creio que o que Zaqueu estava buscando é um olhar de Jesus. Esse Zaqueu, com certeza ele viu muitos olhares de pessoas assim, acabando com ele, né? Muitos olhares de condenação, muitos olhares de desaprovação. Eu acredito que ele subiu na árvore que ele queria... Sabe quando você olha para a pessoa? Eu, a minha esposa, do jeito que ela me olha, eu já sei o que ela quer falar. Né? Do jeito... Dependendo do olhar, eu já sei se ela está nervosa, já está na TPM, se eu preciso maneirar um pouco mais. E você já viu quando você está de mal com uma pessoa, tem um atrito, é difícil você olhar nos olhos. É difícil. É difícil. E Zaqueu, ele queria ver a intenção de Jesus a respeito dele. E ele subiu ali, e é muito interessante que ele subiu na árvore, quando Jesus estava passando, Jesus ele demonstrou graça. Jesus aqui na Bíblia fala que Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu, desça depressa. Nesse momento, gente, às vezes o pessoal da cidade fala assim, não é hoje que Jesus vai dar um corretivo nesse cara. Ele vai ver assim, Jesus vai colocar ele no lugar dele. Jesus falou assim, desça depressa. E Jesus continuou, eu quero ficar na sua casa. E isso aí, gente, a galera da época ali ficou enlouquecida.
eram os fariseus, era gente super religiosa. E Jesus, sabe o que a gente pode ver? Que Jesus ele viu virtude em Zaqueu. Jesus quis investir nele. Ninguém queria. Ninguém. Ele era um rico, chato, desprezado, sem noção. Jesus, ele viu o que ninguém viu. Jesus viu um coração quebrantado. Um coração disposto a mudar tudo. E sabe o que é incrível? Que Jesus nem se importou com a reputação dele. Esse é o tipo de pessoa que você fala assim, não quer nem andar. Essa pessoa aí, se tirar uma foto com ela, eu tô baus. Eu lembro uma vez, meu pai trabalhou na Fiat durante muitos anos. E ele falou que teve uma vez que o pessoal resolveu fazer uma greve. Aí chegou uma pessoa na porta da Fiat e tirou uma foto. Todo mundo que estava na foto, se o cara estivesse passando na hora, ele foi mandado embora. É o tipo de pessoa que você fala assim, ó, se eu estiver junto ali, eu sou caracterizado como. Jesus, ele sabia que ele ia peitar muita gente. Ele sabia. E Zaqueu, ele desceu com alegria. Desceu daquela árvore ali. E outra coisa aqui que foi surpreendente. Jesus foi ali jantar na casa de Zaqueu, dormir. E a gente não vê mais Jesus aqui. Jesus não chegou na casa de Zaqueu e falou, nossa, Zaqueu, casa chique, hein? Como que você conseguiu dinheiro para essa casa? Jesus não deu nenhuma indireta. Não deu. Jesus não falou assim, vou comendo pelas beiradas. Aquele feedback sanduíche, né? Eu falo uma coisa boa para a pessoa, falo um conteúdo denso, depois eu dou um outro feedback, amenizando. Jesus não teve estratégia com Zaqueu. Ele falou assim, e a gente não vê na Bíblia nenhuma fala de Jesus quando chegou na casa dele. A realidade é que Zaqueu, quando estava na presença de Jesus, esse cara aqui, ele mudou. E eu vejo que nós, como igreja, nós precisamos valorizar a presença de Jesus. A presença de Jesus é o mais importante. Gente, a igreja é super legal, a gente estrutura, tudo é muito importante. Hoje a gente está na igreja agora investindo também no Bot Pray, aí, dando uma reformulada para abençoar a nossa cidade aqui. Até eu convido, se você quiser participar desse projeto, né, ser um intercessor. Pastora Malvina, incrível. Pensa uma pessoa assim, que tem um chamado de cuidado. Eu lembro que teve uma vez no Bot Pray, uma pessoa mandou um pedido, a pessoa já estava num nível assim, de depressão, sabe quando já está quase passando por suicídio? A pastora Malvina orou para essa pessoa, depois falou, Du, me manda o telefone, vou orar. É incrível, né? Mas apesar dessa estrutura, o que faz a diferença nas nossas vidas é a presença de Jesus. Eu lembro na minha conversão, eu converti era com uns 15 anos, eu estava numa época que eu queria curtir, né? Não vou aproveitar a adolescência. E o que me marcou, eu vim nessa igreja, era aqui, nesse templo. Foi o dia que eu tive encontro com essa presença. Que eu lembro que eu fiquei assim uma semana, parecia que estava nas nuvens. A presença de Jesus é algo que nós precisamos cultivar. E é algo que é o mais transformador na vida das pessoas. O que nós precisamos fazer para as pessoas serem transformadas é levar elas na presença de Jesus. Essa é a essência. Que Zaqueu, Jesus ali estava jantando com ele, estava participando, mas algo mudou no coração dele de dentro para fora, né? Zaqueu naquele momento ali, eu acredito que mudou o senhor dele. Em vez do senhor dele ser o Império Romano, ser o dinheiro, passou a ser o Senhor Jesus. Ele foi completamente transformado. E é muito interessante que
Eu acredito que muitas pessoas, elas não querem um nível de relacionamento mais íntimo com o Senhor, porque às vezes elas não estão dispostas a realmente abrir mão de tudo. Realmente falar assim, Senhor, seja o Senhor. Tem pessoas que Jesus fala, né? Vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem gente que acha que ir para Jesus o fardo vai ficar mais pesado. Tem gente que entra na presença de Jesus e às vezes não está disposto a se abrir dessa forma. Ah não, eu quero até ver o olhar de Jesus, eu quero ver que Ele me ama, mas na minha casa não quero dar esse espaço. Eu não quero dar espaço para Jesus falar desse relacionamento. Eu não quero dar espaço para Jesus falar dessa área da minha vida, desse negócio que eu fiz. Existem muitas pessoas que não aprofundam no relacionamento porque, na verdade, quer viver uma vida superficial com Jesus. Não quer esse nível de intimidade. A realidade é que intimidade, gente, é da liberdade, né? Para interferir, para falar. E, de certa forma, Jesus não impôs nada para Zaqueu. Jesus nem falou para ele. Ó, faz isso, vou te dar uma receitinha aqui, Zaqueu. Você quer ficar livre dessa culpa? Faz isso e isso. Não teve isso. Não teve esse tipo de situação. Mas a presença de Jesus, o Espírito Santo, transformou algo de dentro para fora na vida de Zaqueu. O Espírito Santo, ele mexeu. E eu te falo, é impossível você não mergulhar na presença do Senhor e ele não te falar coisas. Ele vai te falar, ó, conserta esse relacionamento. Esse relacionamento aqui abre mão. Se afasta. Isso aqui, sai desse negócio, entra nisso. O Senhor, Ele quer nos ver super bem. Ele está super bem intencionado. Mas esse lugar da presença, esse lugar que nós somos ministrados, nós somos abertos. E Zaqueu, ele caiu de cabeça, gente. Ele falou assim, eu quero viver isso todos os dias. Eu não quero viver só um culto legal. Eu quero realmente uma transformação de vida. E foi incrível como que Zaqueu ele foi transformado. Eu creio que Zaqueu, nesse encontro com Jesus, ele experimentou tamanho amor, que ele foi salvo naquele momento ali desse encontro. Ele recebeu essa salvação. E por causa dessa salvação, ele gerou frutos ali mesmo. Foi uma coisa quase que instantânea. Naquele encontro ali, ele já viu oportunidade. E ele chegou, na lei de Moisés, falava o seguinte, se uma pessoa roubou da outra, ela precisava restituir com 20% a mais. Essa era a lei. Se ele quisesse cumprir a lei da época, era isso que ele tinha que fazer. Mas se você pensar, Zaqueu ele levantou e falou assim, ó, se alguém eu roubei, eu estou aqui, eu vou restituir 400%. Não eram os 20%. Isso aí, gente, era Jesus nele, era essa presença. Que ele falou assim, esse cara, ele enlouqueceu, ele falou assim, eu não só vou restituir, mas eu vou mostrar a generosidade do Senhor. Eu quero demonstrar esse amor que eu estou recebendo. Na sequência ele ainda falou, metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. O Bartimeu lá, que era o mendigo, recebeu uma boquinha. Recebeu o auxílio do mês. Esse cara aqui, ele deu frutos. E eu te falo, é impossível você estar na presença de Jesus e não dar fruto. É impossível. Quando nós estamos na presença dele, ele nos ajusta, ele nos conserta, ele nos convence. Isso é maravilhoso, porque como essa cidade aqui foi abençoada por Zaqueu, gente? Fala a verdade. Como que essa cidade aqui, depois desse acontecimento aqui, com certeza os fariseus falam assim, Jesus, ele realmente ele transforma, porque esse cara aqui era um cara assim, era o pior da cidade. Ele era a pessoa mais odiada. E eu vejo que
o Senhor Jesus, quando nós não alinhamos o nosso propósito ao propósito dele, a gente tem uma outra proporção. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos da época, apesar de ser rico, era a função dele. Hoje, gente, é 2000 depois de Cristo, a gente está falando desse cara. Como ele entrou para a história. O Senhor, ele quer nos levar para um outro patamar. O Senhor, ele quer nos transformar, ele tem algo incrível. E nesse texto a gente pode ver algumas questões aqui incríveis do caráter de Jesus. Eu queria até chamar a equipe de louvor. Ô, gente, minha pregação é mais rápida. Mas a gente pode ver 7 revelações aqui do caráter de Jesus. A primeira é que Jesus, ele, como nós falamos, ele se dá bem com todo mundo. Ele se dá bem com o pobre, o rico, o baixinho, o alto. Isso não deslumbra Jesus. Não deslumbra. Em Gálatas 3:28 fala assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. A realidade, que a verdade desse evangelho é que a gente se torna muito farinha do mesmo saco. Porque esse sacrifício foi tão maravilhoso que não faz muita diferença. Fala a verdade, gente. Imagina, eu estou aqui na padaria, eu devo para a padaria aqui R$200. E a Camila deve 5 mil. Então você deve 5.200. Eu devo 5%. Mas aí chegou uma pessoa ali na padaria e pagou R$10 milhões. Faz muita diferença a minha dívida dela. Torna quase insignificante. E a realidade é que esse evangelho é uma coisa incrível. Como o Senhor nos olha. Em 1 Samuel 16:7 também fala assim: o Senhor não vê como um homem vê. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É muito incrível esse olhar de Jesus, né? De conseguir olhar os corações. Em Salmo 51:17 fala assim: os sacrifícios que lhe agradam a Deus são um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A realidade é que esse coração quebrantado de Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Sem sombra de dúvidas. Outra coisa que a gente pode ver aqui do caráter de Jesus, que Jesus, ele não se importa muito com a reputação dele. Jesus, ele realmente nos vê com muito valor. Mesmo que temporariamente a reputação dele ele ficou comprometida. Ele ficou mesmo. Em Lucas 12:7 fala assim: até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O Senhor Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele sabia daquela pressão que esse cara estava vivendo. Jesus, ele foi resposta. O que a gente pode ver aqui também é que a presença de Jesus, ela nos transforma de dentro para fora. Não tenta vir para Jesus e falar assim: ah não, para eu chegar em Jesus tem que resolver tanta coisa. Curte a presença dele. Curte ele. Curte passar tempo com Jesus. Passar tempo é às vezes você chegar e falar assim: eu vou tirar uma tarde para Jesus. Vou tirar um domingo para eu buscar ele intensamente. Vou entrar no quarto. Eu quero ficar até ouvir a voz dele. E ele vai nos transformando. E é muito incrível que Jesus, ele reconheceu esse fruto que foi gerado na vida de Zaqueu. Jesus, ele chegou e falou: hoje houve salvação nessa casa, porque
porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Jesus, Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Eu gostaria de te convidar para vocês colocar de pé. Eu acredito que nós viemos na igreja como se aqui fosse um dos lugares que Jesus ia passar. Eu queria te convidar a esse momento agora de louvor. Para assim como Zaqueu, ele subiu na árvore e falou: eu quero sair desse lugar, eu quero ver os olhos dele, eu quero ver as intenções dele ao meu respeito. Eu creio que Jesus hoje ele quer olhar para você. Ele quer que você veja os olhos dele de amor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, Rei do meu coração,
nesse dia nós queremos olhar nos teus olhos, nós queremos ver as tuas intenções a nosso respeito. Jesus, nesse dia nós estamos desesperados pela tua presença em nós, por essa essência. Nada nos completa plenamente como a tua presença, nada nos completa plenamente. Nós precisamos é do Senhor. Nós oramos, Jesus, assim como Zaqueu, ele foi impactado pela tua presença, pelo teu amor. Essa chave virou no coração dele. Eu oro que nessa manhã essa chave seja virada nos nossos corações. Nós queremos experimentar a tua presença, nós queremos experimentar o teu toque, esse amor maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não vê como o homem vê. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo seu amor extravagante. Obrigado porque o Senhor tem investido nas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor. Nós oramos que nós possamos cultivar a tua presença, que nós possamos cultivar a tua presença na nossa semana, não só aqui no culto, que nós possamos cultivar a presença de Jesus dentro da nossa casa, em nome de Jesus, ó Deus. Nós te louvamos, nós somos gratos. Essa gratidão entrou no coração de Zaqueu. Deus, que essa gratidão ela possa entrar nos nossos corações, que nós possamos transbordar esse amor para esta geração. Que o Senhor levante, Pai, pessoas que venham transbordar em nome de Jesus, Pai. Nós somos gratos ao Senhor.